Som. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Provérbios é do ladinho aí de Salmos, depois de Salmos. Provérbios, capítulo 1. Todos acharam aí? Amém? Nós estamos vivenciando uma série de algumas mensagens, de reflexões aí no livro de Provérbios. Nós a intitulamos essa série como Sabedoria para a Vida. E nós começamos a ver a semana passada e passamos a perceber que diante de tantos pensamentos que existem no mundo, de pessoas que influenciam, igreja, nós precisamos buscar a sabedoria para a nossa vida. Sabedoria é essa que nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus. Conselhos para uma vida distante de Deus tem de monte. Mas a sabedoria que nós estamos falando aqui é aquela que nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus. E foi então pensando nisso, é que nós estamos vivenciando essa série em Provérbios. E que essa série de Provérbios, ela seja para nós, para você, um convite, seja um despertar espiritual em sua vida, para que você possa buscar a verdadeira sabedoria. Amém? Não a do mundo, mas aquela que de fato vem de Deus. E a semana passada nós vimos o nosso primeiro sermão sobre a importância do livro de Provérbios e da sabedoria de Deus na vida. Vimos que o livro de Provérbios, ele é bom, ele faz diferença na vida daqueles que são simples. E vimos que o simples é aqui aquela pessoa ingênua, é aquela pessoa que é Maria, vai com as outras. Esse é o simples. Essa pessoa precisa de sabedoria. Vimos também que a Provérbios, como livro de sabedoria, ela é bom para os jovens. Não somente para ele, mas para os sábios e para aqueles que já são mais experimentados, os mais maduros também é bom. Sabe por quê? Porque nós vivemos nessa terra e nós vamos morrer necessitando da sabedoria que vem de Deus. Então ela é boa para todos nós. Para todos nós. E nós vimos também que no versículo 7, que fala sobre o princípio, o propósito da sabedoria, vimos que o princípio da sabedoria, o fundamento da sabedoria é temer a Deus. Então, se você quer ser sábio, um homem sábio, uma mulher sábia, se você quer ser um jovem sábio, volte-se para Deus, tema a Deus. Porque é a partir desse temor, do seu relacionamento com Deus, de compromisso, é que você vai ser sábio. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia a dia. Você vai usar a sabedoria que vem da parte de Deus. E nesse versículo também, nós vimos de que
Existem pessoas que desprezam a Deus. Existem pessoas que desprezam a sabedoria de Deus. E Deus diz que essas pessoas, elas são loucas. Eles são loucos. Quero ler com vocês o versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Olha só. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não seja um louco na sua vida. Não despreze a Deus, os seus conselhos. Não despreze o seu ensino e a sua instrução. Amém? Não despreze. Seja sábio. Tema a Deus. Volte-se para Deus e tema ao Senhor. E nessa noite nós veremos um assunto que é bem prático para a nossa vida. Pois Provérbios, gente, ele é um livro prático. Ele é um livro para o nosso dia a dia. Nós precisamos de sabedoria para o nosso dia a dia. Então o livro de Provérbios, ele nos ensina coisas do nosso dia a dia, do nosso proceder, daquilo que nós devemos fazer. E pensando então no texto que nós vamos ler, há um cuidado que nós devemos ter com a nossa vida. Que cuidado é esse? O cuidado com as más companhias. O cuidado com a cobiça do nosso coração. Dois cuidados que nós devemos ter, eu gostaria que você pudesse entender isso. Com seu ciclo de amizade, com quem você anda, com quem você curte a vida, com quem você se relaciona, quem são os seus amigos. São boas pessoas ou são más companhias? E a cobiça do seu coração, que está dentro do seu coração. Para onde que o seu coração se inclina? O texto que nós vamos ler vai nos ajudar a refletir sobre isso. Por isso, à luz do texto que vamos ler, eu trago para vocês nessa noite essa seguinte temática: cuidado com as más companhias. Cuidado com a cobiça do seu coração. E para isso, então, vamos ler Provérbios capítulo 1. Eu quero ler com vocês do versículo 8 a 19. Salomão, ao escrever, ele diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos o inocente, tragamo-nos vivos, como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos nós uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guardas das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos orar? Mais uma vez, feche os teus olhos.
Senhor, a tua palavra ela é poderosa. E nessa noite o Senhor nos ensina a viver com sabedoria. Nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter com as companhias e também, ó Pai, com a própria cobiça do nosso coração. Senhor, que a tua palavra ela possa encontrar lugar aqui em cada coração nesta noite, possa transformar cada coração nesta noite. Que ninguém aqui, Pai, seja tido como um louco ao desprezar ao Senhor e a tua palavra, mas que possa acolher com amor e tamanho apreço a tua palavra no coração, de modo que possa viver por ela. Me ajuda, Deus, a pregar a tua palavra nessa noite. Ajuda os teus filhos a viver por elas. Em nome de Jesus. Amados, há duas coisas na vida que quando elas se encontram, elas causam um dano terrível e destruidor. E muitas vezes isso se torna irreparável. Se nós pensarmos em elementos explosivos, seria como aquele botijão de gás na cozinha de casa, que ele está vazando, e de repente alguém chega e simplesmente toca no interruptor, e aquele interruptor, ao acender a luz, para acender a luz, causa uma faísca e de repente causa uma explosão. Já ouviu história assim? De lugares que pegaram fogo e que explodiram por causa disso? Ou então, um pouco de álcool, ou até mesmo um pouco de gasolina. E quando se une assim a um pequeno fósforo, quando você joga um pequeno fósforo aceso numa porção de álcool, de gasolina, sobe aquela labareda. E que perigo, né? Já vi casos de muitos acidentes, quando pessoas vão acender churrasqueira. Hoje nem tanto, porque o álcool está mais fraquinho, mas antigamente era forte. Aí quando unia esses dois elementos, causava uma forte explosão. E essas duas coisas, e esses dois elementos que eu acabei de citar aqui, são como pessoas pecadoras que desprezam a sabedoria e o ensino, quando se une e se encontra com a ganância do coração, ou com a cobiça, ou com a idolatria do coração. Quando pecadores se unem e se encontram com a cobiça do coração, isso causa um dano terrível, uma destruição terrível, que muitas vezes esse encontro é irreparável para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família. Ou então, quando pensamos, como o texto diz, as más companhias, que são as amizades que muitas vezes nós temos, são pessoas que desprezam a Deus. Quando você soma essas pessoas, mas a cobiça do seu coração
mas a idolatria, mas o desejo que te domina, quando se une essas duas coisas, quando essas duas coisas se encontram, é terrível. Isso causa um dano terrível. É destruidor. E a destruição, muitas vezes, causa um dano que não tem reparo na vida, em casa e na família. É terrível. É terrível. Há um versículo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não vos enganeis. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Não feche os seus olhos para isso. Não feche o seu coração para isso. Existem pessoas que não é para andar conosco. Existem amizades que nós temos que dispensar da nossa vida. Porque as más companhias, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E eu estava pensando num amigo que eu tinha. Amigo que estudou comigo, que fez Senai comigo. Amigo que nós saímos juntos de moto, ainda na época que eu não era crente. Amigo que nós saímos juntos à noite. Amigo que nós servimos juntos. Amigo que nós fizemos o colégio técnico juntos. Com 24 anos eu me converti. E aí, aos poucos, eu tive que me distanciar dele. Por quê? Porque uma vez eu passei aonde ele trabalhava, ele disse assim comigo: Guinaldo, vamos ali comigo, eu preciso pegar um documento. Eu falei assim: vamos? Ele era despachante. Vamos sim. Naquela época ainda que a gente andava de moto e não precisava usar capacete. Subi na moto e no primeiro semáforo ele freou. Eu estava na garupa dele, na hora que ele freou, eu encostei nele. Eu não sei como é que chama hoje, mas na época eu era berro. Ele estava com uma arma na cintura atrás. Eu disse para ele: por que isso? Agora você está andando com arma? Ele disse: é. Eu disse para ele: por favor, para a moto aqui. Já não dá mais para nós andarmos juntos. Sabe aquela pessoa amiga, Ana? Chegado mesmo? Depois de um tempo, ele foi morto. Mataram ele. Ele e uma outra pessoa que estava com ele, que morreu de laranjão. Triste. Aquele que era amigo tornou-se uma pessoa não boa para caminhar, para andar junto. Tornou-se uma má companhia. O texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós uma admoestação aos filhos, para que os filhos ouçam o ensino. O texto que nós acabamos de ler, ele traz uma advertência. Advertência à sedução e o caminho dos pecadores. O texto que nós acabamos de ler,
No final dele, ele traz uma conclusão, sabe? Uma consequência de uma vida que se deixa levar pela ganância, pela cobiça e pela idolatria do coração. E nós vemos então nesse texto que de modo amoroso e afetuoso, assim como devem ser os pais, nós devemos ser assim. A gente sabe que para nós é um desafio ser amoroso e afetuoso, mas nós devemos ser assim com os nossos filhos. Então, de modo amoroso, afetuoso, o texto ele mostra para nós um pai que se preocupa com o seu filho e ele quer o melhor para o seu filho. Filhos que estão aqui, por mais que o seu pai e a sua mãe possam não ter tanta sabedoria, possam não ter tanto trato, eles se preocupam com vocês. E eles querem o melhor para a vida de vocês. Posso ouvir, amém? É o melhor. E o texto, ele mostra isso para nós. Porque esse pai, com esse trato e com esse ensino, ele quer que o seu filho ele seja sábio. E que ele evite más companhias. Ele quer que o seu filho seja sábio. E que ele tome cuidado com a ganância e com a cobiça do seu coração. Eu quero fazer 3 perguntas para você refletir nessa noite, diante de tudo aquilo que nós vamos agora meditar no texto. Eu peço nessa noite um pouquinho de paciência com vocês, que o texto é um pouquinho longo, mas eu acredito que vai ser bom para a nossa vida. A primeira pergunta que eu faço é: você ouve conselho para a sua vida? Eu estou vivendo uma situação em que eu preciso de conselho. Essa semana, eu vou buscar conselho para a minha vida. Eu não sei se você é assim, mas você ouve conselhos para a sua vida? Com que tipo de pessoa você anda? Essas pessoas temem a Deus? Ela é boa companhia? Como você vive? Você vive conforme os desejos e a cobiça do seu coração? Ou seja, você faz aquilo que o seu coração quer, é assim? Você quer porque quer e você vive por aquilo que você quer? É isso? Como é que você vive com o seu coração? Eu te desafio nessa noite a responder essas perguntas, a dar uma resposta para Deus com relação a isso. E uma vez que a gente introduziu, eu quero ler com vocês novamente os 2 primeiros versos. O verso 8 e 9 que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A primeira coisa que nós nos deparamos nesse texto é o pai dizendo para o filho, é aquele mestre dizendo para o seu aluno: ouça, mas ouvir o quê? Ouça a preciosidade dos ensinamentos dos seus pais. Ouça. Filho, você que está aqui, ouça. Não feche os seus ouvidos. É precioso demais o ensino.
É precioso demais a instrução que os seus pais têm para te dar da parte de Deus. Simplesmente incline o seu coração para isso. E aqui nós nos encontramos a primeira admoestação que nesse texto aqui. E o que nós vemos quando Salomão lhe diz: filho meu, ouve. Existe uma relação carinhosa, afetuosa do pai para com o filho, em transmitir, deixar aos filhos uma herança espiritual. Pais, nós temos o compromisso diante de Deus em deixar para os nossos filhos uma herança. E agora não estou dizendo de bens materiais, não estou dizendo em dinheiro, eu estou dizendo em herança, algo espiritual. Nós devemos ter essa consciência. E aqui Salomão, ao escrever, ele diz: filho meu, ouça. Porque ele tinha o desejo e o compromisso diante de Deus de deixar para o seu filho uma herança espiritual. E diante de todas as coisas que nós podemos dar aos nossos filhos, pais, essa é a melhor parte. Nenhum dinheiro, nenhum estudo, nenhum bem é tão precioso, é mais valoroso do que uma herança espiritual que nós podemos deixar para os nossos filhos. Então existe essa relação de afeto, de carinho. E nessa relação há dois aspectos que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro é a dedicação incansável dos pais, que nós pais devemos ter em treinar e discipular os nossos filhos. Nós não podemos esmorecer. Deve haver da nossa parte uma dedicação incansável. A mesma dedicação de um mestre ao seu aluno e de quem discipula alguém. Pais, nós não podemos descansar até que os nossos filhos eles sejam formados, até que haja maturidade espiritual em nossos filhos. Eles precisam. A palavra de Deus diz que os filhos eles são heranças de Deus. Eles não nos pertencem. Há em nós um compromisso que nós não podemos abrir mão. E nós devemos nos empenhar incansavelmente, de dia e de noite, de manhã à tarde e de madrugada, a qualquer hora. Incansável. Porque essa é a nossa parte e é o que os nossos filhos, eles precisam. E um segundo aspecto é a atenção e o coração disposto do filho em acolher o ensinamento dos pais. Jovens que estão aqui, filhos, eu também já tive a idade de vocês. Eu sei que é desafiador para nós ter que sempre ouvir o que os nossos pais têm a nos falar. Inclina o seu coração. Dispõe o seu coração para isso. Não feche. Porque se você fechar, você vai sofrer. Você vai perder. Não brinque com a sua vida. Pois com certeza Deus não está brincando. E o compromisso que nós pais temos diante dos filhos também não é brincadeira. Também não é. E por isso, então, Salomão ele diz: filho meu, consegue ver a expressão de carinho? Filho meu, vem cá.
Ouve o que eu tenho a te dizer. Filho meu, vem cá, ouve. Essa é a primeira voz de autoridade que os nossos filhos, eles precisam ouvir. A primeira voz de autoridade que os filhos, eles devem ouvir é a voz de autoridade dos pais. Seja da mãe ou seja do pai. Os filhos, eles precisam se deparar com essa voz de autoridade. O meu pai não está brincando. A minha mãe não está brincando. E os filhos precisam aprender a temer a essa voz de autoridade. E os filhos precisam aprender a honrar a essa voz. E os filhos precisam aprender a respeitar essa voz de autoridade. Então, o princípio de submissão à autoridade começa dentro de casa. Sabe por quê? Porque fora de casa, na sociedade, não é diferente. Nós nos deparamos com outras vozes de autoridade. Se nós pensarmos na escola, lá nós não podemos fazer o que nós queremos. Existe uma direção, existem os professores. Ainda que hoje parece que está uma grande baderna, uma grande bagunça essa questão, mas ainda é uma voz de autoridade. Se nós pensarmos no trabalho, não é diferente. Lá existe o supervisor, o chefe, o patrão. Se nós sairmos na rua com o nosso carro, nós vamos nos deparar com a lei do trânsito. E lá vai ter um agente. Nós nos deparamos com os policiais, que é também uma voz de autoridade. E é interessante que até mesmo em algum lugar que parece que não tem nada a ver, como uma academia, as pessoas praticando exercício, puxando ferro, ou fazendo uma luta, lá tem uma autoridade. Lá tem um mestre, lá tem um professor, que nós devemos aprender também a ouvir. No entanto, tudo começa em casa. Filho meu, vem cá, eu quero te falar algo. Aí o filho, ele para e diz: pai, pode falar que eu estou ouvindo. Mãe, pode falar que eu estou ouvindo. Presta atenção, que eu tenho algo a dizer para a sua vida. Então o filho para, e ele ouve, e ele respeita a essa voz. Ouve, ouve. Ouvir, a expressão em hebraico é shema, ou shema. É ouvir e dar uma resposta que implica obediência. É isso que Salomão ele está querendo aqui. Que o filho ouça, mas ao ouvir, que o filho ele possa dar uma resposta, e que essa resposta vai implicar uma obediência àquilo que o pai está falando. Isso é ouvir. Então, ao ouvir a voz de Deus nessa noite, dê a Deus uma resposta. Mas a resposta que você precisa dar a Deus a respeito do que Ele está falando ao seu coração, implica obediência. Implica você dizer: sim, Senhor, esta é a tua vontade, é isso que eu vou fazer, então é isso que eu vou obedecer ao Senhor. Ouve. O que Deus requer
dos seus filhos é a obediência. É isso que Deus requer dos seus filhos. Mas existe algo que Deus ele também requer dos pais. Existe um texto em Deuteronômio que eu quero ler aqui com vocês, eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção nesse texto. Diz assim, Deuteronômio 6, 4 a 9 diz: Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que esse texto está dizendo aos pais: pais, a palavra deve estar dentro do teu coração, para que você possa transmitir aos seus filhos. Há um compromisso que nós devemos ter diante de Deus. Incansavelmente, pais, nós aprendemos sobre a vontade de Deus para transmitirmos aos nossos filhos. E isso é intransferível, porque o Senhor cobrará isso de nós. O que os pais, eles esperam dos filhos? Filhos, sabe o que os pais esperam de vocês? Uma única coisa: obediência. Por isso o texto ele está dizendo: filho, ouve o ensino do teu pai. Filho, não deixes a instrução da tua mãe. Filhos, vocês acreditam que os seus pais te amam? Amém? Não despreze nunca. Jamais faça isso. Jamais. Quando Salomão ele diz essas coisas, talvez logo possa vir na mente dos filhos qual é o valor do ensino dos meus pais? Qual é o valor disso? Sabe, igreja? Eu estava pensando nos filhos. Muitas vezes os filhos eles não veem valor no ensino. Principalmente quando eles ouvem não. Principalmente. Ele não vê valor nisso. Então, quando o filho ele ouve um não, então se trava uma luta dentro do coração entre a verdade, a instrução recebida, o desejo e o pensamento que existe dentro dele. Sabe, queridos, pode parecer que não há valor. Mas, filhos, há uma preciosidade no ensino e na instrução dos pais. É muito precioso. E Salomão, ao escrever isso, ele quer motivar os filhos e quer que os filhos entendam a preciosidade desse ensino. E o verso 9 ele diz assim: porque serão diadema de graça para a tua cabeça
e colares ao teu pescoço. Diadema de graça para a cabeça. Colares ao teu pescoço. Eu não tenho visto, mas já vi algumas vezes. Já viram aquelas pessoas que vestem roupa chique? Coloca aquele relojão que nem cabe no pulso. Enche o pescoço de colar e sai na rua ostentando. Ele não quer chamar a atenção. Ele não quer parecer. Sim. Aí Salomão disse assim: filho, se você ouvir, isso vai ser para a sua vida, na sua cabeça, um diadema. Uma guirlanda cheia de pedras preciosas. Isso vai fazer diferença na sua vida. E por onde você andar, as pessoas vão notar isso. Se você ouvir o ensino dos seus pais, da sua mãe, será como um colar no seu pescoço. E por onde você andar, todos vão ver. Isso vai chamar a atenção. Isso vai fazer diferença. Salomão está dizendo assim: olha, a sua vida vai ser adornada. E aqui Salomão ele expressa dois adornos, que são símbolos de honra e de vida. Já foi o tempo quando um jovem, ele estava na época de encontrar alguém para se casar, de procurar alguém que fosse obediente aos pais. E essa é uma das primeiras coisas que nós devemos perceber quando nós estamos interessados por alguém. Como é o seu relacionamento com os seus pais? Você é uma pessoa obediente? Esse sim é um bom candidato. Essa sim é uma boa candidata. Porque existem virtudes. Isso chama atenção. E isso atrai. Agora você imagina no meio de pessoas totalmente despidas, sensuais, ostentando joias, cheio de querer. E de repente, no meio de tudo isso daí, existe uma pessoa humilde. E ao conversar com essa pessoa, você quer ver que essa pessoa é sábia e ela é obediente aos pais. Que riqueza! Que preciosidade! Isso traz honra. Isto é vida. E é isso que Salomão ele está dizendo para o filho: filho, se você ouvir, isso será bom para a sua vida. Se você for obediente ao ensino, isso vai te fazer um filho sábio. A sabedoria e o ensino e a instrução vão adornar a sua vida. Isso vai fazer diferença na sua vida no dia a dia. Amados, é isso que deve chamar a atenção de outras pessoas.
É isso que deve tornar uma pessoa atraente. A obediência, ouvir a instrução, ouvir ao ensino. Eu estava pensando em que os filhos querem. Eu estava pensando em que os filhos estão à busca. Sabe? Os filhos, muitos estão à busca de afirmação. Muitos estão à busca de uma identidade. Sabe, os filhos, os jovens, eles querem viver. Eles querem fazer as coisas. Eles querem realizar. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem ser notados. Eles querem ser alguém na vida. Eles querem ser livres para fazer o que eles quiserem nas suas vidas. No entanto, eles precisam ser instruídos. Eles precisam ser instruídos por aquilo que vale a pena eles viverem. Eles precisam ser instruídos por aquilo que realmente tem valor na vida. E o que tem valor na vida é a sabedoria que vem da parte do Senhor. Posso ouvir um amém? É disso que eles precisam. Eles querem muitas coisas na vida, mas eles não sabem, porque eles não conhecem o dia de amanhã. E nós, pais, já conhecemos. Nós já vivemos, nós já sabemos o que dá bom e o que dá ruim. Tudo o que eles precisam. É disso. Mas eles querem viver. E quando eles ouvem um não, eles não querem. Porque eles pensam que um não dos pais vai aprisioná-los. E não vai permitir que eles vivam, muito pelo contrário. Se o pai não disser não, aí que o filho vai se tornar escravo do seu próprio coração. Das suas próprias mazelas. Pais, eles querem, mas eles não sabem. E o Senhor nos chama a atenção para isso, esse compromisso, para nós ajudarmos, para nós ensinarmos, para nós instruirmos, porque os nossos jovens, os nossos filhos, eles precisam. Amém, querido? E nós não podemos transferir isto para ninguém. Somos nós. E Salomão, ele gostaria que o seu filho, então, ele fosse motivado. Mas por quê? Porque ele tinha algo especial para falar para o seu filho. Por isso ele diz, ouve. Porque se você me ouvir e obedecer, isso será bom para a sua vida. Isso fará diferença, será diadema para a sua cabeça, será um colar para o seu pescoço. Porque Salomão, ele tinha algo a dizer, ele tinha um ensino, algo precioso. E esse ensino agora, de Salomão, ele vem em forma de advertência. Como os jovens não gostam de ser advertidos. Não é verdade? Como? Mas a advertência, compreenda, é um sinal de cuidado. Quando você está andando na estrada, aí você vê uma curva que é perigosa, geralmente se tem uma placa advertindo você na estrada, mostrando cuidado. A curva logo à frente é perigosa. Se você não diminuir a velocidade,
O carro pode derrapar, você pode capotar, você pode bater, você pode morrer. Cuidado! É claro que tem algumas pessoas no trânsito que, quando vê a placa, parece que quer mais emoção, né? Acelera mais. Ao invés de tirar o pé do acelerador, pisar no freio e ir na maciota. Então agora Salomão ele diz assim, cuidado. E eu quero te falar algo, meu filho. E ele diz então, não seja seduzido pelos pecadores, meu filho. Não seja seduzido pelos pecadores. Isso não vai ser bom para a sua vida. Cuidado. Quem são esses pecadores? Eu quero ler com vocês o verso 10 a 14 que diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo inocente, tragremos-nos vivos, com o abismo inteiro como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas, lança a tua sorte entre nós, e teremos toda uma só bolsa. Não seja seduzido pelos pecadores, mas quem são esses pecadores? A palavra de Deus diz que são aqueles cuja vida moral e espiritualmente são afastados de Deus. Quem são esses pecadores, pastor, que a Bíblia diz? São aquelas pessoas cuja vida moral e espiritual são afastadas de Deus, elas não querem saber de Deus. São pessoas que violam o relacionamento de aliança com Deus, não querem saber de Deus. São aquelas pessoas que traçam o seu caminho de vida sem Deus. Esses são os pecadores. São os que desprezam, são aqueles que não querem saber de Deus. Por que eu vou ter amizade com essa pessoa? Por que eu vou caminhar junto? Não é bom. Então Salomão está dizendo assim, cuidado. Não seja seduzido por essas pessoas. Porque eles são pecadores, eles não querem saber de Deus. E esses são aqueles do Salmo 1. Lembra? Em que a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. São os mesmos. E Salomão lhe diz: não. Não permita ser seduzidos por essas pessoas. Não permita. Cuidado com essas pessoas, porque eles não temem a Deus. A vida deles é diferente da de Deus. Não vá por esse caminho. Não dê ouvidos a que eles falam, a lábia, a malícia deles. Não faz isso. Porque ele vai te enredar. Ele vai te enganar. Ele vai mostrar vantagens para você de uma vida sem Deus. Ele vai mostrar vantagens para você da vida do mundão. Ele vai falar para você que a vida do mundão é melhor do que a vida com Deus e estar em comunhão com a igreja. Ele vai dizer isso para você. Ele vai dizer para você que você é bobo ou que você é boba, porque não aproveita a vida. Ele vai tentar te enganar de tudo quanto é jeito.
Mas ele vai querer te seduzir porque ele vai dizer, olha, eu quero mostrar para você o quão bom é. O quão bom é. E ele começa a mostrar as vantagens. Ele começa a mostrar o lucro. E ele diz assim no verso de número 13. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas. Nós vamos ficar ricos. Nós vamos nos dar bem fazendo isso. Por isso vem, lança a tua sorte com a gente. Vem com a gente. Não tem mal nenhum. Não seja bobo. Eu já fiz isso várias vezes e nunca deu errado. E não vai ser dessa vez que vai dar errado. Não vai ser dessa vez. Então vem. Então os pecadores, eles fazem isso. Eles mostram a vantagem. Eles não se importam em fazer mal para as pessoas. Eles querem tirar proveito das pessoas, independente se é do modo ilícito ou não. Igreja, os pecadores, eles sempre querem encontrar um caminho mais fácil de fazer as coisas e de obter as coisas. Sempre o mais fácil. Sempre o mais fácil. Roubando, saqueando, fraudando, pirateando, fazendo um gato. Assim são os pecadores. Sempre vai para o caminho mais fácil, desonesto. E nisso ele te seduz. Eu faço isso. Sempre fiz isso. Vem com a gente. Vamos fazer também. Então Salomão lhe diz, cuidado. Não seja seduzido por isso. Sabe por que os pecadores eles fazem isso? Porque eles não têm a lei de Deus no coração. Eles fazem as suas próprias leis. Eles chamam, mostram a vantagem, o lucro, e ele diz, seja um com a gente. Você vai ver o quanto que é bom. É nesse momento que Salomão ele diz, não vai, filho. Não faça as coisas erradas. Não deixe ser seduzido. Não deixe ser seduzido pelo caminho mais fácil. Não deixe ser seduzido pelo caminho dos pecadores. Não importa se todo mundo faz, mas de fato você não é todo mundo. Você é filho de Deus. A vida que você tem que viver é justa, é reta. A dos pecadores não, porque eles não amam a Deus, eles desprezam a Deus, eles não têm a lei do Senhor no seu coração. Não vá por este caminho. Então essa é a primeira advertência que Salomão ele dá. E uma segunda advertência ele diz, não ande com eles em seus caminhos. E ele diz no verso de número 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas dos teus pés, porque os seus pés correm para o mal e apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave.
Esses se emboscam contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. O que Salomão está dizendo para o seu filho? Filho, não ande com ele em seus caminhos. Eles vão em direção para o mal. Você pode não enxergar isso, mas isso é verdade. Eles não se importam com as pessoas. Eles não pensam duas vezes para matar. Eles não pensam duas vezes para prejudicar os outros. Esse mal está incontido neles. Esse mal faz parte da vida deles. Porque assim é o coração deles. Salomão está dizendo, não ande com eles. Eles não conseguem enxergar um palmo na sua frente. E é nesse momento então que Salomão lhe diz, meu filho, eles não reconhecem que quando eles estão armando rede e cilada para os outros, eles estão armando cilada para si mesmos. Eles não conseguem enxergar porque eles estão cegos. Eles estão tão cegos no seu estilo de vida e pela ganância do próprio coração, que eles não conseguem enxergar e ver o mal que causam as suas próprias vidas. Salomão diz assim, não ande com eles, eles não conseguem ver que quando eles planejam o mal para os outros, quando eles tendem a redes para pegar os outros, essa rede serve para eles mesmos. São eles que vão ser prejudicados no final das contas. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo assim, não tem vantagem nisso. É só desgraça. É só destruição. Não vá por esse caminho, meu filho. Não vá. Não deixe ser seduzido. Não coloque os seus pés junto com os pés deles. No mesmo caminho deles, não façam isso. Eles são cegos. Que tristeza. E quantos jovens hoje perdidos, que estão se perdendo. Porque o intento do coração deles faz mal para eles mesmos. Eles pensam que vão ter alguma vantagem, mas no final não vão ter vantagem nenhuma. Eu quero pedir mais um pouco de atenção. Eu sei que está um pouquinho longo hoje, mas eu gostaria de terminar esse texto aqui. Pode ser, igreja? Amém? Que pai, que zelo, que amor, porque ele quer bem o filho. Ele quer bem. E ao advertir nesse aspecto, o verso de número 19, ele diz assim, tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância que existe neles, tira a vida de quem o possui. A ganância do coração tira a vida. A cobiça do coração tira a vida. A consequência de quem é ganancioso é perder a própria vida. A consequência de quem vive segundo a cobiça do seu coração é perder a própria vida. Não há vantagem em perder a própria vida. Há vantagens? Não há.
Então por que ir para esse caminho? Por que unir esses dois elementos? O vazamento do gás com o interruptor. A faísca vai causar uma grande explosão. Por que andar junto com as más companhias? Por que viver segundo a cobiça e a ganância do coração? Não há vantagem. Porque quem vive dessa maneira, segundo a ganância e a cobiça, vai perder a própria vida. Existe um primeiro mandamento como promessa, a igreja se lembra disso? Como que é? Alguém se lembra? Honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa. Quer viver vida longa, dias longos. Honra pai e mãe e obedeça. Porque quem vive segundo a cobiça, a ganância do coração, perde a própria vida. Igreja, a ganância é adquirir para si algo. A ganância é adquirir algo para si independente do meio que se utiliza. Se é por meio injusto, ilícito ou violento. Não importa. Sabe aquela avidez? Sabe aquela avidez em que a pessoa diz, eu quero porque quero e eu não largo mão disso? É isso que Salomão está falando. É aquela avidez de desejo, de querer obter, de querer possuir, de querer fazer, de querer ter. É isso que está falando, é isso que Salomão está falando. Não. Não vá por esse caminho. A ganância que o texto está falando é como a cobiça. Os desejos que dominam o coração. É como a avareza. Terrível. Isso é terrível. Eu quero ler alguns versículos com vocês que falam um pouquinho sobre esta ganância, sobre esta cobiça, sobre esse desejo que domina o coração, sobre essa avidez e sobre esta avareza. Marcos 7, 21, 22, a gente vê as palavras do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus, ele está dizendo que essa avareza, que esse desejo, que essa cobiça contamina o homem. Nenhuma cobiça é boa. Ela nos contamina. Ela é prejudicial. E se você vive segundo a ganância e a cobiça do seu coração, isso está te contaminando. Você pode não perceber, mas isso está te fazendo mal. O próximo texto é Romanos 28, 1, 28, 29, que diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável.
para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamador. Essa ganância, essa avareza, essa cobiça, esse desejo é a consequência do homem que é entregue a si mesmo. Pais, não permita, não deixe que o seu filho, que a sua filha, seja entregue aos seus próprios desejos. Amém? Não permita. É morte. É morte. Não permita isso. Porque esse tipo de coisa a palavra de Deus fala que são pessoas entregues a si mesmo. O filho que despreza a Deus, a pessoa que não se importa com Deus, Deus ele entrega. É isso que você quer? Vai. Você vai colher a consequência. E não vai ser boa. É morte. É o que o texto está dizendo. Existe um outro texto que a palavra de Deus fala assim, Efésios 4,19, ao falar dos gentios. Paulo, ao escrever, ele diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, a ganância, a cobiça, cometerem toda sorte de impureza. Existem pessoas que vivem numa dissolução, porque elas são entregues a si mesmas. E elas vivem de modo dissolutas. Essa ganância, essa avidez, leva elas ao prazer da carne, aos prazeres, mas conduz ela à perdição e à destruição. Apenas mais um versículo. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é idolatria. O desejo que brota aqui dentro e que nos domina. A palavra de Deus fala que é idolatria. Será que tem algum idólatra aqui entre nós? A palavra de Deus fala assim, faça morrer isso no seu coração. Que isso é idolatria. Você está idolatrando aquilo que você deseja e aquilo que você quer. E você quer pagar o preço para ter o seu coração satisfeito. E para ter o seu coração satisfeito, você despreza a Deus. Para ter os seus desejos satisfeitos, você se afasta de Deus.
Você não quer ouvir os conselhos de Deus. Isso vai ser ruim para você. Isso vai causar a morte na sua vida. Ah, porque você é um idólatra. Aquilo que Salomão ele disse, sabe? São essas palavras que o Novo Testamento ele diz a respeito da ganância. Aquilo que Salomão está advertindo o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, aqui ele também nos adverte. Nos adverte para que nós não venhamos a viver segundo esta ganância. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém se dá bem na vida vivendo com os pecadores e como os pecadores. Ninguém se dá bem na vida. E é por isso que Salomão lhe diz no verso de número 19: tal é a sorte de todo ganancioso, e o espírito da ganância tira a vida de quem o possui. Não vale a pena viver um prazer por um momento e você então perder a sua vida. Ninguém se dá bem na vida fazendo o que é errado. Ninguém se dá bem na vida vivendo com os pecadores. Ninguém se dá bem na vida vivendo como os pecadores. Igreja, o pecado ele gera dano à vida. Não há vantagem. Não há lucro. Amém, querido? Não há vantagem. Não há vantagens. Você querer levar vantagem. Não há vantagem. Você querer obter por algo de modo ilícito. Dando um jeitinho, fazendo um gato, fazendo uma pilantragem. Isso é pecado. Isso gera dano à vida. Isso não é bom. E é sobre isso que Salomão lhe chama o filho: vem cá, filho, ouve-me. Isso é precioso demais. Ouve, meu filho. Ouve. E eu quero ler com vocês um último versículo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis. Não tem como zombar de Deus. Aquilo que nós fizermos aqui, nós vamos colher. O que isso quer dizer? Não existe vantagem alguma. Amém, queridos? E concluindo, para nós irmos embora. Esse não é o caminho que nós devemos andar. Esses não são o tipo de pessoas que nós devemos ouvir e copiar o seu estilo de vida. Nós não podemos brincar com a ganância. Nós não podemos dar trela à cobiça do nosso coração. O caminho dos pecadores, mais a cobiça do coração, levam à destruição da vida. Amém? Deu para entender? As más companhias, mais a cobiça, vai te destruir. A verdadeira prosperidade é alcançada por meio da retidão e submissão à vontade de Deus. Por isso, filhos,
ouçam o ensino e a instrução dos seus pais e sejam sábios. Pais, ó nós aqui, guarde a palavra de Deus no seu coração. Discipule os seus filhos no caminho do Senhor. Até quando, pastor? Até quando eles saírem de casa. Não se iluda com a maioridade dos seus filhos. Eles precisam ser instruídos. Posso ouvir amém? A maioridade é uma questão civil apenas. Mas o nosso compromisso é com a vida. Os nossos filhos precisam dos pais. Discipule os seus filhos no caminho do Senhor. E assim, os nossos filhos temerão a Deus e serão sábios. Amém, querido? Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos ficar em pé. Se você ouviu a voz de Deus nessa noite, dê a Ele uma resposta. Seja obediente à voz dele. Vamos lá. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra nessa noite que podemos meditar nela. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor tem nos ensinado como viver. Nós queremos sair daqui, Deus, para viver aquilo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Nós, como pais, nós pedimos a tua ajuda e a tua sabedoria, pois nós amamos os nossos filhos e a nossa casa. E queremos o melhor para os nossos filhos. E sabemos que o melhor para os nossos filhos não é segundo a ganância, a cobiça, os desejos do coração deles, mas é segundo a tua vontade e a tua palavra. Abençoa, Pai, os nossos jovens, os nossos filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão. Que o Senhor possa agir com graça e com misericórdia no coração de cada um deles, de modo que, pelo poder do teu Espírito, o coração deles possa se inclinar a ti. Eles possam temer ao Senhor, ter o prazer na tua lei e viver por elas. Que jamais, ó Pai, os nossos filhos venham, meu Deus, desprezar o ensino que eles recebem de cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder da comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui presente até a volta gloriosa de Cristo Jesus.